Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao programa Causa Justa, né? Hoje nós vamos estar aí com o professor Caio Rangel falando sobre as questões de direito penal, né? Vamos falar sobre direito penal. Estamos só esperando aí um pouquinho a conexão do professor Caio para a gente começar a nossa live, né? Enquanto isso, vamos passar aí por algumas informações. O nosso programa é um programa para discussão de assuntos de direito às quintas-feiras, né? E nas terças-feiras vamos falar sobre saúde e educação. Na próxima live que nós vamos ter aí na próxima quinta-feira vai ser com o professor Pedro Melo, né? Onde nós vamos estar falando, né, sobre a prisão civil, né, com a prisão civil, né, o devedor tributário, né? Caio tentando aí. Grande Caio, boa noite, meu amigo. Boa noite, meu querido. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo maravilhosamente bem, né? Que Como é que prazer estamos vê-lo. aí como é que estamos aí de pandemia, desses trabalhos nossos aí todo dia, da advocacia? Sobrevivendo, na verdade, né? A gente tem que se reinventar o tempo todo enquanto professor. Eu agora estou até no tribunal, né? Estou um pouco afastado da advocacia, mas acompanho bastante de perto os prazos também. Mas a hora é essa, de se reinventar, temos que ser diferentes. É uma realidade que, infelizmente, acometeu a sociedade como um todo aí. Mas a gente consegue ver os amigos, assim, pelo menos presencialmente, né? Ou A virtualmente. gente Oi, vai Grazi. tentando, vamos tentando matar a saudade no virtual até que as aulas realmente comecem aí agora em agosto, na grande maioria das instituições de ensino, né? Maravilha. Caio, nosso tema aí que estávamos conversando era sobre as questões processuais e de direito penal, né? Principalmente em decorrência da resolução 313 deste ano do CNJ, que determinava, né, ou que recomendava a suspensão de todos os prazos processuais. E essa suspensão não foi estabelecida se era na área penal, civil, tributária, né? Ou seja, pegou de um âmbito geral do nosso direito. Só que muitos aí também, colegas nossos também se atrapalharam, né? Vou ser muito confesso, eu segui mais a orientação do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Norte, onde eu estou hoje, em Natal, né, do que a resolução do CNJ. Que a resolução do CNJ passou a vigorar, né, a partir do dia 20 de março, e a do tribunal aqui, se não me falha a memória, no dia 21, tá? 21 de março, foi uma terça-feira, se não me falha a memória, né? Como é que ficou, meu amigo, essa questão aí dos prazos da suspensão, o nosso querido direito penal, que todo mundo gosta, gosto também, mas Olá, viu? não tenho tendência para essa linha, não. Eu sou civilista, contratualista. Me esclarece aí, me ajuda aí a botar luz Maravilha, maravilha. nesse dilema todo. Maravilha. Primeiro, agradecer o convite nesse quadro novo aí que você está tratando com o Marcelo, semana passada, acompanhei uma parte também. Obrigado mesmo pelo convite, pela lembrança. Para quem não sabe, Andrei foi meu chefe, é meu eterno chefe aí durante muito tempo, uma instituição aqui na Bahia. Né? Mandar um abraço para quem está chegando, o professor Frederico Catani, Marney, Grazi, pessoas aí que eu estou com uma saudade imensa de ver presencialmente. Enquanto isso, a gente vai matando aí essa saudade virtualmente. Sejam todos bem-vindos. Teremos aí com certeza uma horinha de um bate-papo gostoso entre um civilista convicto e um criminalista raiz, como a gente diz aqui na Bahia. Pois bem, Andrei, na verdade é importante a gente contextualizar, né? Obviamente a gente não vive uma situação comum, né? A pandemia ela surgiu de uma forma inesperada, ela conseguiu mexer com nossas cabeças, nossos direitos, né? Nosso dia a dia. A gente não tem mais os mesmos direitos, né? Temos restrições, temos limitações, e sem dúvida nenhuma isso reflete dentro de um processo, sobretudo o processo penal, né? Se você pensar que nós somos seres, né? Seres sociais, como dizia Aristóteles lá no século IV antes de Cristo, nós precisamos viver em sociedade. Se você pensar, o indivíduo que pratica um crime gravíssimo, qual é a sanção que o Estado impõe a ele? É justamente limitar a sua liberdade. Para a gente conseguir entender a importância desse bem jurídico hoje, que é, de certa forma, limitado para toda uma população. Do aspecto processualista, até peço ver o professor Frederico Catani aí, que é um excelente processualista,
Isso tem repercussões talvez mais graves dentro do processo penal. Primeiro que a gente vive um sistema penitenciário que é completamente falido, né? Isso já há mais de 30 anos, 20 anos atrás, Bittencourt já discutia a falência do sistema de prisão. Na realidade, o nosso sistema penitenciário já nasceu falido, né? Pois é. A falência dele vem sendo prorrogada por muito tempo. Nós precisamos fazer uma mudança muito forte nesse sistema para poder realmente, né, ressocializar aquela pessoa, aquele cidadão que serviu isso lá de tempo. De fato, é uma utopia, né? Então, a gente tem um sistema hoje penitenciário que é inconstitucional, já foi declarado pelo STF o estado de coisas inconstitucional, que existe uma violação generalizada de direitos fundamentais. Não tem um direito fundamental que é atingido pelo cárcere, é uma violação generalizada, né? Então, a gente precisa pensar em onde a gente vai botar esse indivíduo dentro da sociedade. Não adianta a gente querer encher o cárcere e parar simplesmente o processo. A partir do momento que a gente pensa que existe uma pandemia, como você falou, tem uma resolução, que não é uma recomendação, não é uma determinação, de suspensão de prazos processuais. Isso no processo penal, a morosidade de um processo penal, pensando em um réu preso, isso causa um dano muito grande ao processo. Isso pode ser causa, inclusive, de um habeas corpus, né? Se a gente pensar que, de uma forma ou de outra, o excesso de prazo é uma das hipóteses, justamente, de se discutir a ilegalidade da prisão. Então, quando a gente pensa, estou ajeitando a câmera aqui, que ela está caindo. Quando a gente pensa... Tá meio truncada aí. Pronto, agora foi. Quando a gente pensa nessa perspectiva, de fato, as audiências elas estão praticamente suspensas, né? Existe a possibilidade de existir audiências virtuais. O Tribunal de Justiça da Bahia, de maneira até bem interessante, já vem realizando sessões virtuais, ou seja, está andando a coisa em segundo grau. Mas em primeiro grau, principalmente processos físicos, Andrei, né, que a gente não tem como ter o acesso ao cartório que está fechado, e temos ainda muitos processos físicos aqui, em especial na Bahia, eles se encontram parados, né? A princípio, os processos digitais eles correm, os prazos fluem naturalmente, mas os processos físicos continuam ainda dentro dessa perspectiva de não saber o que é que vai acontecer. De um lado, temos 4 meses sem audiências, em primeiro grau, pelo menos. De outro lado, nós temos o Estado tentando se virar, que também não era uma situação muito simples, né? O Estado hoje vive um dilema. Se a gente pensar aqui na questão de prisões, né? Se a gente pensar, falando novamente no CNJ, nós temos a recomendação 62 do CNJ, que diante dessa pandemia, o que é que fez o CNJ? Recomendou. Isso é muito importante para a gente começar a conversar sobre isso. Isso é uma diferença muito grande entre recomendação e determinação. A partir do momento que existe uma recomendação, isso é um conselho, isso é uma orientação. E você descumprir uma recomendação, a princípio, não pode ser criminalizado. Com certeza. Então, hoje o CNJ ele recomenda o quê? Na recomendação número 62, para quem quiser ir de casa anotar. Ele recomenda simplesmente que você avalie a máxima excepcionalidade da prisão. Ele diz assim, avalie a máxima excepcionalidade da prisão. Para mim, uma norma morta. Porque se a gente pensar na presunção de inocência, falando aqui a princípio em prisões processuais, em prisões cautelares, a excepcionalidade já é a razão de ser. Então é simplesmente positivar aquilo que já deveria ser. A prisão processual ela é um mal necessário, sim, para hipóteses muito específicas da legislação. Então surge o CNJ como se fosse resolver todos os males, diz, vamos evitar a prisão. Traz recomendações em reavaliar a prisão sempre dentro de um prazo, faz recomendações para a execução penal antecipar algumas medidas com a progressão de regime, sobre o pretexto de tentar minimizar os efeitos do coronavírus dentro da situação carcerária brasileira. É digna de nota a recomendação. O problema é que, na prática, isso não muda a cabeça de juiz, cabeça de promotor, cabeça de desembargador, porque não tem uma força corrente. Ela não pode ser também uma carta aberta de soltura para todo mundo ser posto em liberdade. Então, a partir do momento que existe uma recomendação do CNJ, que para mim, de nada vale, a suspensão dos prazos processuais, a suspensão das audiências, isso traz um dano muito grande ao processo, né? Não só a figura do réu, mas a figura da acusação, principalmente se você pensa que tem alguém preso, provisoriamente, sem uma sentença condenatória transitada em julgado, que dá o direito do Estado de prender definitivamente. A prisão preventiva, ela é, por excelência, uma cautela. E a partir do momento que eu tenho 4 meses, é muito tempo, sem realização de audiência de instrução e julgamento, mais já, né? O tempo vai passando, a gente nem percebe. São 120 dias aí, imagina uma pessoa
tá? Vão Perfeito. ser demitidos sem que o seu processo possa dar seguimento, né? É inadmissível, né? Tá ruim o negócio aqui, ó. Segura aí. Olha quem tá falando, doutora Thaís, que maravilha. Acabou que eu te respondo, tá? Garinha, e vou falar disso agora, Thaís, com a questão das audiências aí. O que é que eu tô querendo discutir aqui hoje também? Ó, voltou. Acho que tá. A princípio, se a gente pensa em parar processo, a gente pensa em aumentar o número de encarcerados. Dentro dessa perspectiva de aumento de cárcere, sem uma perspectiva futura de decisões, que uma coisa de estar condenado e cumprindo pena. Ele está lá cumprindo, dando retorno social, enfim. A partir do momento que tem um processo que é a obrigação do Estado dar andamento, não é do réu. A obrigação do Estado, o razoável, o princípio da razoável duração do processo. E se você pensar que no cárcere, Andrei e demais, o tempo ele conta diferente. O tempo aqui fora é diferente do tempo do cárcere. Quem teve a possibilidade, digo até a oportunidade, com experiência de vida, de visitar a unidade carcerária, né? Não como condenado ou preso provisório, mas como um estudante inquieto, um defensor dos direitos humanos, o tempo no cárcere ele é efetivamente diferente. Então, só para devolver para você, fiz esse rodeio todo para dizer os processos físicos estão suspensos os prazos, os processos digitais, a princípio, nós podemos sim peticionar, os prazos estão correndo, mas as realizações das audiências continuam suspensas. E aí tem a doutora Thaís, aí, que foi nossa aluna, parceira de alguns processos, já fomos também, ela perguntou, sim, e o que você acha das audiências virtuais? Eu acho que é uma realidade que se impõe, né? Não só pelo contexto que nós vemos hoje de exceção, mas futuramente, no futuro muito breve, essa pandemia ela antecipou um pouco isso, eu creio que efetivamente os atos vão ser virtuais. Isso cria um prejuízo talvez muito grande para a verdade real de um processo. Se discute muito hoje, André, não sei sua opinião, queria até saber, de um julgamento de tribunal do júri. Né? Não sei se você já acompanhou, já teve a felicidade de ver um júri ou participar do júri. Eu tinha um professor chamado Thomas Bacelar, que é meu grande mestre, meu guru, que ele falava que só tem jurista, só tem dois. O que empresta dinheiro a juros e o que fez um tribunal do júri. Eu tive a oportunidade de já ter feito. E eu queria saber a sua opinião como civilista, enquanto sociedade. O que é que você acha de julgamento do tribunal do júri virtual? Com 7 indivíduos decidindo a vida, votando sim ou não. O que é que você acha, meu querido? Quero a opinião de um civilista, senso comum. Senso comum, sem dúvida nenhuma, não tem condições. Tá? Porque aquela realidade que a gente vê, eu já tive participando do Tribunal do Júri como espectador e como júri, como membro do júri. Bacana, que bacana. Tá? Foi um aprendizado muito bom, apesar que eu não vou mentir. A minha primeira participação eu tentei fugir. Né? Cidade é um pequena encargo, do interior do Rio Grande do Sul, conheci o promotor, fui conversar com ele para escapar. Tá? A primeira eu consegui, mas a segunda não deu jeito. Tá? Fui membro do júri, acho que umas 2 ou 3 sessões. Né? Aprendi bastante, né, no Tribunal do Júri. Mas, neste momento, virtualmente, não tem como você fazer o Tribunal do Júri. O membro do júri ali, o jurado que está ali, ele não vai ter a noção real da situação daquele cidadão que está sendo julgado. E nem o próprio membro do Ministério Público, nem o próprio colega da defesa vai ter condições de explanar adequadamente o seu sentimento, porque é diferente dele você estarmos aqui conversando sobre isso, e que nós estamos defendendo a posição de uma pessoa. Né? Então, eu sou favorável, sim, né, às questões virtuais. Então, inclusive, eu estou concluindo um artigo de 5 em 10 na educação. O que é esse 5 em 10 na educação? Nós evoluímos em 5 dias na educação, o que nós não tínhamos evoluído em 10. Porque a pandemia nos obrigou à parte virtual, à parte da tecnologia. Sem dúvida. Né? Vamos vir também para a situação nossa do advogado do dia a dia. Né? Algumas audiências de conciliação, outras que têm grande repercussão, né, já podem ser realizadas, mas outras com grande repercussão não tem como. Eu vou me lembrar, né, certa vez, quando eu estive trabalhando na Corregedoria, fui coordenador da jurídica da Corregedoria Geral da Secretaria da Administração, se não me falha a memória, lá nos meados de 2008, 2009, né, nós estávamos pensando naquela época
para a realização das audiências dos padres, né, de cidades longes, como Juazeiro, Irecê, Itaberaba e outras mais, fazer por videoconferência. E na época já existia uma discussão da validade dessas tomadas de depoimento e tudo mais. E nós, por precaução, por respeito ao servidor público, por respeito ao devido processo legal, fizemos a opção, né, em permanecer com elas presenciais. Justamente porque tinham situações que a gente verificaria no local e sentiria realmente aquilo que estava acontecendo naquele momento. É a sensação, né? Tem-se realmente situações que a gente não tem como fugir do olho no olho, daquele calor do ambiente, né, para decidir alguma coisa. Eu publiquei agora, semana passada, quer dizer, eu compartilhei, né, uma publicação no LinkedIn a respeito do professor virtual, do holograma. Eu vi. Muito legal. Legal mesmo. O professor vai estar lá dando aula na sua casa, mas o aluno vai estar vendo dentro da faculdade, né, da sua casa, onde quiser, mas ele vai estar ali. Mas também é uma forma virtual. Né? É uma forma virtual. E aí, meu querido Caio, realmente, tribunal do júri virtual, nem para jogar robô, nem para jogar imagem virtual, do holograma lá. Eu assino embaixo, André. Acho que é bem isso. É uma realidade que se impõe. A tecnologia ela vem para ajudar a gente. A gente tem que aproveitar o avanço tecnológico, processos digitais. Se você voltar no tempo, sei lá, 10 anos, a gente tinha que ir no fórum o tempo inteiro para ver um processo. Hoje você clica em um botão, está lá o processo, o andamento é mais rápido, o servidor despacha de casa. Só que isso também tem que ponderar celeridade e garantias processuais. Né? Júri... Tem aquela outra situação do prazo, né? Você tinha 18 horas para protocolar. Hoje você tem até as 23h59. Mas não vai deixar lá, não, né? Ajuda muito. E, sobretudo, o júri, muita gente falando aí, muita gente concordando com a gente. Júri, para quem fez, para quem já participou, olho no olho. Júri é sentimento, júri é olho no olho, júri é empatia. Isso você não consegue, muitas vezes, em instrumentos virtuais, né? Mas, enfim, eu acho que é uma realidade que se impõe, mas a gente tem que pensar muito na situação de hoje. Como você falou, a educação, ela mudou. A educação hoje é diferente, os processos são diferentes. Se eu volto 2 anos atrás, eu viajava 10, 15 vezes por ano para fazer audiência fora, né? Fora de Salvador. Rodava o Brasil para fazer uma audiência bate-volta. Hoje isso não vai ser preciso mais, né? Para a grande maioria das audiências. Então, para mim, seria algo facultativo, né? Acho que talvez o advogado, as partes, poderiam entrar no consenso e sim fazer virtual as audiências se acharem necessário, mas não seria algo imposto, impositivo. Acho que a presença física, né, esse olho no olho, é diferente. Então, acho que é bem nessa linha. Então, só para voltar à nossa discussão, a gente precisa de definições, né? Existe hoje uma insegurança jurídica muito grande. Insegurança jurídica no sentido de dizer, o que é que está valendo hoje? O prazo está correndo? O prazo não está correndo? Voltou ontem? E a gente acaba caindo numa cilada. A gente não tem uniformidade. Se eu falar, por exemplo, nas criminalizações, eu não sei o que eu posso fazer. Eu falei isso em outra live, André. Eu não sei se hoje eu posso ir, por exemplo, num shopping, vai depender da minha cidade, vai depender do meu estado, no grau, se está vermelho, amarelo, azul. Então, eu não posso simplesmente criminalizar condutas. Né? Então, aí, justamente o doutor falou, o mundo mudou. Né? Tudo muda o tempo todo no mundo e a gente tem que se reinventar. E é importante se diga, André, puxando um pouquinho mais aqui para o nosso âmbito criminal, que é a minha praia, fui convidado para falar sobre isso. É interessante, enquanto professor, enquanto docente, discutir algumas criminalizações que restavam escondidas. Ninguém trabalhava saúde pública. O crime do artigo 267, 268, 269, falar um pouquinho deles, eles não eram discutidos na academia. Eu nunca tinha visto um processo penal por causa desse tipo de crime. E hoje a coisa veio à tona, né? É importante que a gente consiga interpretar, você está aqui alguns tipos, só para a gente ter uma tecnicidade, e sempre pensar em dois lados, né? O direito ele é dialético. No direito eu tenho uma acusação, no direito eu tenho uma defesa, então eu não posso simplesmente ficar em cima do muro. A gente tem que analisar um tipo penal, por exemplo, falar do 267, 268, 269, pensando em 2 pontos de vista. Direito é dialética. A construção do conhecimento ela surge a partir de confrontamento de opiniões. E é muito interessante, eu fiz uma live recente com um tema parecido, no SEJAI, no curso que eu faço parte aqui em Salvador, extraordinário, e a nossa incumbência era novas saídas para os advogados em termos de coronavírus.
eu fiquei responsável por dar tese de defesa de possíveis crimes. E aí publiquei isso no Instagram, caíram de pau, velho, em mim. Existe hoje um preconceito muito grande, é bom que se diga, com a figura do advogado criminalista. Existe uma demonização do advogado criminalista. Eu não posso misturar o indivíduo que supostamente praticou um crime do indivíduo que faz a sua defesa. Tem uma frase de um autor que eu não me lembro, que diz assim, ó, bons advogados podem defender pessoas ruins. Não gosto nem do tema pessoas ruins, que eu acho que não se aplica, mas se a gente pensar, existe hoje um preconceito enorme à atividade do advogado criminalista. E a gente é o anteparo do Estado Democrático de Direito. Se não tem advogado criminalista com todas as suas garantias, que cada vez mais são lesadas por STF, ou seja lá quem for, o Estado acaba. Nós precisamos sim de advogados para defender quem quer que seja. Então não pode simplesmente misturar a posição do advogado com o criminalista. Existe hoje, eu sinto muito isso, enquanto senso comum, enquanto sociedade, uma necessidade psicológica de vingança. A sociedade tem uma necessidade psicológica de punir. Punir por punir, não é pensando em ressocializar, não é pensando em prevenir. Então, quando o advogado vai dar uma entrevista, por exemplo, em uma TV, em uma rede social, para defender o fulano, seja qual crime ele é acusado, até porque é presunção de inocência, ele começa a fazer o discurso em prol de defesa, o povo ofende o advogado. Né? Tem que saber diferenciar. Uma pessoa eu defender o indivíduo não quer dizer que eu compatuo com as suas ideias e muito menos com as suas atitudes. Então, o respeito que tem que ocorrer primeiro no judiciário é a figura do advogado, seja civilista, seja criminalista, seja o que for. Né? O respeito, como é que eu vou defender o direito de outro e se os meus direitos não são respeitados? Então, quem é advogado criminalista, sobretudo nessa pandemia, tenho visto os colegas, né, estou um pouco mais afastado agora, simplesmente pensando em que vão à delegacia de polícia e não são atendidos. E o indivíduo está preso. Tentam acesso a um processo físico e não são atendidos. Como é que ele vai defender o direito de alguém se o direito dele não é simplesmente atendido? Não é só um desabafo aqui enquanto... O direito fundamental do preso está sendo violado e do próprio advogado também. As prerrogativas do advogado estão sendo violadas. Exatamente. Aí cabe também a nossa OAB, da Comissão de Prerrogativas, né, também ter um pouco mais de ações. Tá? Não estou dizendo que ela não está fazendo nada, tá? Claro. Ela está realmente trabalhando, mas ela tem que ser mais pontual, tá? E atuante. Inclusive, essa questão que você estava falando, da necessidade do ser humano com relação à punição, né? Vai ser uma live que nós vamos estar realizando no dia... Deixa eu só verificar aqui. Que bacana. Se não me falha a memória, no dia 3 ou no dia 10, né? Que massa. De setembro, que nós vamos estar falando sobre a Lei de Proteção de Dados. Sim. E, consequentemente, o linchamento virtual. Que isso é muito normal, infelizmente está se tornando muito normal para uma sociedade que está com saga de punir e não sabe quem punir. Exatamente. Aí aquela pessoa que cometeu, às vezes, um pequeno deslize, às vezes não houve aquele deslize, só porque eu cheguei e disse, fulano cometeu isso, publico na internet e começa todo mundo a linchar aquela pessoa. Nós, repercussões no passado, nós tivemos aí escola, eu não me lembro qual foi o nome daquela escola em São Paulo, e 2 anos depois, aí então, estamos com a morosidade da nossa justiça, ou saiu a decisão e ficou devidamente comprovado no processo que as crianças que frequentaram aquela escola não foram molestadas. Escola base. Exatamente, acho que foi, não me lembro direito agora. Elas não foram molestadas, mas a família, os proprietários daquela escola foram à bancarrota, faliram, tá? Tiveram que partir para outras consequências. Fechei meu parênteses. Não, bacana também. A gente vai aqui dialogar, matar a saudade também. A galera também pode participar aí, fique à vontade. Estou lendo todo mundo aqui, sejam bem-vindos. É só para dizer que, assim, a gente vai estar falando de pandemia, todo mundo cansado de falar de pandemia, mas é importante, que é o momento que a gente vive. Mas é um momento simplesmente de assegurar a garantia da atividade de advogado. Sim. Muita gente aí, estudante, recém-formado, vem enfrentando dificuldades de acesso ao judiciário, às delegacias, aos órgãos administrativos. Existe realmente um preconceito grande e a ideia, grande Riva, é aquela história que você discute, criminoso nunca sou eu, o criminoso sempre é o outro, né? Então atirar pedra é muito fácil, ser vidraça é muito difícil, né? Como diz aí, a advocacia não é uma profissão de covarde. A gente tem que dar cara a tapa, tem que ir para cima mesmo, estamos aqui para isso.
Mas se você pensar que existe esse preconceito, ah, fulano de tal praticou um crime, é um vagabundo, é um criminoso, quem está dizendo isso muitas vezes é criminoso também, né? Simplesmente porque existe hoje uma seletividade do ordenamento jurídico que você vai punir o indivíduo que cometeu um furto, saiu lá, o cara furtou um celular de cicrano. Todo mundo cai de pau, o cara é preso, mas o indivíduo que pratica lá uma fraude tributária, que vai para... Tema da próxima live. Ah, pronto, Na maravilha. próxima quinta-feira, com Pedro Melo. Estou antecipando o negócio. Ó. É você pensar em seletividade. O que é seletividade? É a teoria do etiquetamento. Você, ordenamento jurídico, coloca etiqueta de criminoso o que você quiser. E criminoso Sim. é tão qual o indivíduo que praticou um furto, como também o que foi em Miami, tirou a zorra da etiqueta para não pagar o tributo, descaminho, isso é crime também. Só que o indivíduo que pratica um descaminho, muitas vezes por estar numa classe social que não é atingida pela legislação, ele pode se acha no direito de apontar o dedo, né? Tem até familiares vendo aqui, mas eu vou contar. Eu tive uma discussão no grupo da família, até saí por isso, né? Dizendo que eu era advogado de bandido. Eu falei, quem é que é bandido? Um indivíduo que furtou um celular ou você que bebe, se embriaga e dirige colocando em risco? Quem é bandido? O indivíduo que pegou a zorra no celular ou é você que pratica uma fraude tributária, que vai para Miami, para Paris e não paga um tributo? Todo mundo é bandido. Mas é muito fácil apontar, né? Quem nunca cometeu um crime ou quem nunca fofocou. Pois é. Como você me falou, duvido. Tudo é crime. Todo mundo alguma vez já quis trocar uma etiqueta, é crime. De alguma roupa, fazer alguma coisa nesse sentido, falar mal de alguma outra pessoa, também é. Né? Tudo é crime. Fofoca é crime, André. Onde a gente vai chegar? Tá. Eu vou ser muito sincero contigo. Meu amigo, eu saí do grupo da família, porque também não... Tem algumas coisas que eu tenho algumas posições, né? Então eu resolvi me afastar para não criar celeuma e polêmicas. Né? Mas é normal, todo mundo comete, mas nós precisamos realmente... Aí eu dou meus parabéns à Comissão de Prerrogativas da OAB aqui no Rio Grande do Norte, que ela é muito ativa. Né? Ela é muito legal. ativa. Tá? Aí é muito bom. Tá? Fala, meu amigo. Mandando um beijo pra galera aí, Thaís Lima, doutora Janine Guanais, meu anjo, todo mundo aí, um beijo grande. Fico com vergonha vocês me assistindo, viu? Mas é isso, a gente tem que primeiro separar o joio do trigo, né? Eu tenho que entender que o advogado criminalista ele exerce sua função, né, imprescindível para a democracia, é um anteparo do Estado Democrático de Direito, e o criminoso indivíduo também tem garantias para serem asseguradas. Se depois de devido processo legal ele for condenado, você vai condenar, aplicar a pena privativa de liberdade, ou seja lá qual for, né? Mas só para a gente não fugir do tema, né? Dentro desse período de pandemia, a gente vê uma multiplicidade de instrumentos normativos sendo criados. Você citou a resolução do CNJ, eu citei outra resolução do CNJ, cada tribunal edita seus decretos, eu simplesmente hoje vivo uma insegurança jurídica. Eu falei brincando em outra live, eu não sei o que é que eu posso fazer. Eu não sei se hoje eu posso pegar meu carro e ir simplesmente lá para Praia do Forte. Eu não sei se lá está liberado sei lá, ir para a praia. Estou dando um exemplo. Porque as autoridades não chegam a um consenso, são locais. O STF, inclusive, já definiu que pode ser municipal, pode ser estadual. Mas isso cria uma segurança jurídica para o crime. Se a gente pensar hoje, André, existe um crime chamado infração de medida sanitária preventiva. Esse crime virou moda. Esse crime está lá no artigo 267 do Código Penal. Está balançando. Que estava esquecido. Que estava esquecido, ninguém falava dele em lugar nenhum. E o que é que consiste esse crime que todo dia é noticiado? É simplesmente infração de uma medida sanitária preventiva. Deixa eu ler para vocês aqui. Ó. Diz assim, ó, é infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Ou seja, existe uma determinação do poder público, ou seja, prefeito, município, estado determinou, não pode sair da zorra de sua casa. Se sair, tem que ser de máscara. O indivíduo vai e descumpre essa medida. O que é que pode acontecer a ele? Teoricamente, ele está subsumível a conduta dele ao artigo 268 do Código Penal, que é, Andrei, um crime de perigo. Que diabo é um crime de perigo? É um crime que não precisa de um dano. Entendeu o legislador ser mais interessante prevenir, antecipar a punição e dizer, você que descumpriu está criando um perigo presumido. Aí que está a grande questão. Então eu, contaminado ou não, já tendo a doença ou não, descumpri uma determinação do poder público e fui para a rua. Sextou, me mandei. Estou certo? Estou errado? Não é isso.
eu estou descumprindo uma lei, estou descumprindo a norma penal em branco, na verdade, complementada por estados, municípios, enfim. Eu cometo crime e o que pode acontecer comigo? Teoricamente, formalmente, pensando do ponto de vista da acusação também, crime é uma norma penal em branco, muito simples, que diz é crime infringir determinação do poder público. Existe uma determinação, não é uma recomendação, reitero isso, não é um conselho, é uma ordem. Eu cometo crime, mas é que vem, e se eu não estiver contaminado? Qual é o risco que eu vou trazer? Ou ainda, se eu já fui contaminado e a princípio eu não sei como é que anda a discussão sobre isso, eu não posso contaminar mais alguém. Qual é o sentido na norma? Se eu penso do ponto de vista da acusação, formalmente falando, é crime. Eu realizei o tipo penal, o núcleo, o verbo, eu infringi. Mas se eu penso do ponto de vista principiológico, algo para ser crime é algo que tem que ofender ou colocar em risco um bem jurídico. Uma conduta para ser recriminada, do ponto de vista penal, se criar um fato típico, ela tem que ter um porquê. Ela tem que efetivamente colocar em risco um perigo concreto, ao meu ver, a um bem jurídico. Então, simplesmente colocam-se uma norma que, para mim, é infração administrativa. Se eu não consigo evidenciar que efetivamente aquilo feriu, aquilo colocou em risco, eu não posso simplesmente encarcerar o indivíduo desse. Tudo bem que é a infração de menor potencial ofensivo, mas a grande discussão que se faz em 267 é justamente essa. Os indivíduos que não estão contaminados, aqueles que não estão expondo efetivamente alguém a perigo, talvez abstratamente, eles são puníveis ou não. São dois olhares. Grande Cunha, beijo, meu querido. É aquela ideia de dialética do processo. Do ponto de vista acusatório, é crime. Tipicidade formal. Justamente está colocando em perigo a coletividade. Agora, o perigo é o quê? Presumido. Mas se o indivíduo não está contaminado, ou já foi contaminado, ele não tem possibilidade de contaminar outras pessoas, ele não é mais um vetor de contaminação, aí analisando o outro lado, tudo na vida são dois lados, no mínimo, eu não teria tipicidade material. Então, só para concluir, eu estou analisando o mesmo fato de duas perspectivas diferentes. Né? Eu acho interessante o direito, eu sou apaixonado por direito, Andrei, porque eu consigo defender dois pontos antagônicos e ter razão nos dois. Com certeza. Ponto de vista, né? Então, uma coisa que eu sempre falava em sala de aula, o que o direito nos possibilita é justamente vermos duas visões, como você mesmo falou, antagônicas do mesmo fato. Uhum. Fazer a defesa das duas com fundamento legal e aí o jurisprudencial junto para consolidar aquele fundamento legal. Né? Isso é muito importante do direito. Nenhuma profissão, exatamente, outra profissão, nos dá essa possibilidade desse debate, né? Da mesmo termo, da mesma situação, ver dois pontos completamente distintos e haver razão para os dois pontos completamente distintos. Perfeito. Só respondendo a galerinha aí, justamente é isso, grande Marcelão. Marcelo Cunha, grande amigo aí, professor também de Direito Constitucional. Prazer tê-lo aqui. O ativismo judicial, efetivamente, veio à tona, justamente por causa dessa dubiedade do direito. Hoje, o juiz quer responder tudo. Quer criar lei, quer aplicar a lei, quer fazer tudo, enfim. Claro que, às vezes, o ativismo judicial ele é importante, né? Principalmente quando é para garantir direitos fundamentais. Mas a partir do momento que você não tem uma necessidade de você criar jurisprudência, eu não vejo por que Cunha justamente nisso aí. Beleza? Outro crime, Andrei, que a gente também discute, esse aí eu já vi muitas notícias sobre isso, é a epidemia. Existe também o artigo 267 do Código Penal, que diz assim, é crime causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Primeira coisa que a lei fere a legalidade. A lei é para todo mundo entender, ninguém entende. Que diabo é germes patogênicos, epidemia, enfim, traduzindo. Epidemia, né, do grego, lá, epidemia, espalhar-se sobre o povo, é quando a doença acomete um número muito grande de pessoas em um curto espaço de tempo. Eu vi algumas vezes, grande abraço, Nando, Verônica, todo mundo aí. Manda para todos os alunos, meu amigo. Para todos os alunos. Um abraço para todo mundo. Eu estou segurando a câmera aqui, está caindo essa miséria. Enfim, causar epidemia. Eu vejo muita gente, vi algumas notícias de indivíduos indiciados pelo crime 267. Eu, particularmente falando, não vejo sentido. Né? Duas discussões. Primeiro, o Código Penal fala em epidemia. E temos uma pandemia. Por isso poderia punir ou seria analogia para prejudicar? Aí eu não vejo problema. Não seria analogia.
seria uma interpretação extensiva, né? Dentro de uma pandemia, nós temos uma epidemia, isso é tranquilo, é claro. Mas se você pensar, o verbo é causar epidemia. Eu não posso fugir do verbo do núcleo tipo. Causar é dar causa, é originar. E nós já temos uma epidemia instalada. Então não posso punir o indivíduo por algo que já existe. O verbo não é provocar a epidemia, é causar a epidemia, não é disseminar, aumentar, proliferar. O verbo é claro. Eu não posso ampliar um conceito incriminador para punir, porque isso fere a segurança jurídica. Muito embora o indivíduo que está praticando esse tipo de conduta, ele, de fato, está causando risco. Mas, para mim, o 267 ele não é aplicável hoje, sobretudo que a epidemia já está instalada. Vou trazer essa seara aí da pandemia, tá? Desastre natural, para assim dizer, tá? Para a seara do direito civil, para a seara do FGTS. O governo federal decretou que nós estamos em um estado de calamidade. Vou mandar providenciar uma para mim. O que acontece agora? Só que tinha que pintar a barba branca, não esquecer. Tá? Decretou que nós estamos vivendo um estado de calamidade pública. Sim. A lei do FGTS estabeleceu que calamidade pública, né, dá direito ao cidadão, trabalhador, que tem lá o seu depósito do FGTS, a sacar de pelo menos R$ 6.045, que é o que foi regulamentado pelo decreto. Show de bola. Só que o Poder Judiciário inicialmente estava entendendo nesse sentido que a pandemia era questão natural, né, e estava começando a fazer a mudança. Eu não me lembro, se eu não me engano, não me lembro agora o ministro do STF, que entendeu que a pandemia não é um desastre natural. Aí foi que eu coloquei numa ação, num recurso meu aqui no TRF. Bom, se no entendimento do STF que a pandemia que nós estamos vivendo não é um desastre natural, ela foi provocada pelo homem. Se for provocada pelo homem, deve ter também as repercussões nas questões de responsabilidade civil e de indenização. Como nós já sabemos que a pandemia originou-se do governo de um determinado país, que eu não quero ser processado por ele, né? Então este país deveria responder civil e criminalmente por todos os prejuízos provocados por todas as medidas que os governos tomaram para evitar que a pandemia se alastrasse, né? Ou seja, a pandemia, para o nosso tribunal, para o nosso STF, e infelizmente para a grande maioria dos juízes agora, né, entende que a pandemia não é um desastre natural. Então, foi provocada pelo ser humano, foi provocada por alguém, então essa pessoa vai ter que ser responsabilizada, né? Fechou o parênteses. Perfeito. Não, é justamente o que você falou, é a insegurança jurídica que a gente vive, né? Se eu pensar, de novo, falando do 267, do 268, quem infringir medida sanitária preventiva, como está de defesa, ele pode pensar no erro de proibição, né? Para os estudantes de direito aí, tem uma galerinha que está aí acompanhando. O que é erro de proibição? No erro de proibição, você não consegue compreender que dentro daquele contexto o seu comportamento é ilícito. Você conhece a norma e conhece as regras, respeita as regras, mas você não consegue entender que seu comportamento dentro daquele contexto ele é criminalizado. E a gente vive isso hoje, essa insegurança. Você citou de FGTS, falou de normas cíveis, falamos de suspensão de prazos processuais. Eu simplesmente, como é que eu vou descumprir uma medida dolosamente se eu não sei quais são as medidas? Se eu acordo de manhã, ligo o noticiário, o prefeito me dá uma informação diferente da de ontem, que vai valer até sexta-feira, aí quinta-feira tem uma outra posição. Como é que eu vou criminalizar uma conduta de um indivíduo que efetivamente não sabe se ele pode cumprir aquilo ou não? O que é que ele pode fazer? Né? Se ele pode abrir o comércio dele de 190 metros, ou ele não pode abrir 210 metros, mas se ele tem 300, ele pode fechar 100 e deixar 200. Então a saída para mim não é criminalizar. Né? É que nem a confusão que está acontecendo aqui no Rio Grande do Norte. A governadora decretou que até o dia 4, se não me engano, até o dia 3 ou 4 de agosto, tá? Bares, restaurantes e aí acho que templo também, não poderiam abrir. O prefeito municipal de Natal, não, pode abrir, funcionando normalmente, desde que respeite o distanciamento de 1,5 metro ou 2, alguma coisa nesse sentido. Eita, pô. Eu vou obedecer quem? Eu vou seguir a determinação de quem? Apesar que teve um desembargador aí, que infelizmente isso é uma exceção a todas as regras, diz que decreto não é lei, né, que não deve ser observado. Tudo bem. Né?
Eu acho que ele vai ter que voltar. Eu acho que esse cidadão, né, como eu vi uma piada hoje, que eu não vou nem comentar, que era o Deus embargador, né, vai ter que voltar para a faculdade para aprender exatamente aquela escalazinha de alce, né? Na verdade, existe essa insegurança, né? Mas o STF já disse, não, normas municipais, normas estaduais, enfim. Galerinha, é água, viu? Tá caindo aqui, porque acho que usei tanto na pandemia que a zorra da cola não tava segurando, não. Aí tô tentando segurar com a mão aqui. É emoção mesmo, Soraya, de vê-los aqui novamente. É um prazer, a gente fica tão sozinho. A gente, professor, André, a gente é carente, a verdade é essa. A gente é acostumado ao calor humano, a ver pessoas, a ouvir críticas, elogios, ser analisado, avalizado o tempo inteiro. E essa pandemia a gente meio doido mesmo. Eu vou dizer uma única... Eu adoro, você sabe, todo mundo sabe que eu adoro a parte da gestão do curso, da gestão da unidade. Mas eu sinto muita falta da minha sala de aula. Tá? Mesmo algumas aulas chatas, outras divertidas, outras dinâmicas, outras nem tanto. Claro. Mas aquele contato direto com o nosso acadêmico é muito salutar, é muito gostoso. Sinto uma falta tremenda. Vamos voltar. 90 dias, efetivamente, eu estou preso dentro de casa, só saio para fazer alguma compra essencial, né? Estou sentindo muita saudade. Né? Mas vamos matando do jeito que dá. Né? Estou mandando você voltar para Salvador, viu? Será bem-vindo aqui. Estou à disposição. Mandar o currículo aqui para você voltar logo. Voltando, Andrezinho, a ideia é justamente isso, a gente pensar algumas criminalizações possíveis, falando do 267, da epidemia, que para mim não se aplica, né? Marcelão aí deu um comentário interessante, não tem interpretação extensiva de núcleo, de tipo, de verbo perfeito. O 268, outro crime também que vem à tona agora, esse aqui, coitado, para os médicos, é o 269. Esse ninguém nem tinha ouvido falar. O 269, também é uma norma penal em branco. Isso aí do Código Penal, tá, gente? Diz mais ou menos o seguinte: o médico, ele é obrigado a notificar às autoridades determinadas doenças, né? Existem doenças de notificação compulsória. O médico, ciente de uma doença, ele tem que notificar. O diretor do hospital, o Ministério da Saúde, e o coronavírus se enquadra dentro da norma penal em branco. O que acontece? Já vi médico denunciado por isso, né? A gente sabe que existe uma diferença de números estaduais, municipais, de um órgão, de outro órgão, que muitas vezes não são deliberados, não são dolosos. O indivíduo está ali na lida diária, um médico, por exemplo, profissional de saúde em geral, mas o crime fala do médico, que estão catalogando óbitos, casos de doença, muitas vezes erram, né? Eu não posso simplesmente pegar essa obrigação em tempos normais, determinadas doenças cuja proliferação pode ocorrer, o médico, por segurança, para evitar uma futura epidemia, ele tem que noticiar para mapear a doença. Isso tem que ser feito também, obviamente, com o coronavírus, mas a criminalização de uma ausência de notificação, ela tem que ter cautela. O direito penal, eu aprendi na faculdade, década de 40, Andrei. Cara, aí tu me humilhou, porque eu sou então a minha década é de 20. Eu tenho menos cabelo que você. Eu aprendi na faculdade, com meus professores, que o direito penal era a última ratio. E a última ratio quer dizer direito penal não é para frescura. Eu sempre falo isso. Direito penal é para coisa séria. O direito penal ele é um instrumento armado do Estado. Ele lida com a liberdade e com a dignidade do ser humano. Então ele é para ser aplicado sim, quando os outros no direito não conseguiram resolver. Isso não é um discurso, tem que ser uma realidade. Ai, de novo essa miséria. Vou ficar segurando. Então isso tem que ser uma realidade. Só que hoje a gente vive um momento oposto. O direito penal ele é a prima ratio. A gente quer resolver tudo com direito penal. Se eu vou na esquina e falo que fulano fez alguma coisa errada, o que vão dizer? Prende. Está desvirtuando o direito penal. O direito penal é para coisa séria. É por isso que o processo sério não anda. É por isso que a gente pensa em uma perspectiva de... Não estou falando aqui com advogado de defesa e de acusação, não. Eu quero que o processo ande rápido. Que tenha o devido processo legal para condenar ou absolver. Para que nós, enquanto sociedade, tenhamos segurança jurídica. Sim. Por que a gente discute hoje, por exemplo, de prisão em segunda instância? Por que a gente discute hoje prisão preventiva? Porque o processo penal brasileiro é burocrático demais. Se o processo fosse rápido, ninguém estava ligando, não. Se vai prender em primeira, segunda ou 10ª instância. Só que um processo criminal dura 15 anos, 17 anos. Aí fica aquele dilema, prende ou solta? Prende para dar resposta à sociedade? A prisão preventiva não é para isso. Então, o que é que eu tenho que fazer? Desburocratizar o processo. Aí eu vejo umas antas, para não falar outras coisas, querendo mudar prazo. Por exemplo, recurso de 10 dias vai para 5. Velho. Não adianta.
O processo vai durar 5 dias a menos em 10 anos. Só que a gente tem hoje um instrumento. Não sei se você sabe, André, como é o processo penal brasileiro. Você vai entrar com apelação, você tem 2 prazos. Você tem um prazo inicial para dizer, 2 autos, eu vou recorrer. Ponto. 5 dias, por exemplo. E 8 dias para juntar as razões do meu recurso. Um exemplo geral. Quanto tempo, então, é o prazo? 8 mais 5? 5 anos. 5 anos, sabe por quê? Porque primeiro se publica para eu entrar com os 5 dias. Eu peticiono dizendo, 2 autos, vou recorrer em 5 dias. Isso volta para o cartório, vai para o juiz. Para o juiz falar, Caio quer recorrer, Caio, recorra. Isso demora 2 anos. Me dê um prazo de 15 dias que eu faço as honras de vez e acabou. Mas esse é o fraude. E tem mais ainda, eu posso juntar as minhas razões em 2º grau só. Eu digo, doutor juiz, eu quero recorrer, mas não quero falar com você não. Eu quero recorrer lá no tribunal. Aí remete no tribunal, para o tribunal, uma carta de ordem intimar para juntar as razões. Então o problema não é prisão em 2ª instância, não é prisão preventiva, é morosidade do processo, puxando novamente o gancho para a gente, principalmente diante de pandemia. Se já demora, hoje demora muito, muito mais. 4 meses parado. Tem que ter uma solução. E não digo para o advogado, para todo mundo, para o juiz, para o servidor, porque quando voltar, vai voltar abarrotado o judiciário. As demandas estão lá, estão andando. Aí você consegue dar entrada em processo. Não sei como é que vai ser, esperar assim dos próximos capítulos. Claro, não estou só criticando o poder público, não, de modo algum. A princípio estão tomando medidas interessantes, era inesperado, ninguém saberia ninguém imaginou o que ia acontecer, né? Mas a gente já chegou num ponto de 4 meses depois que nós temos que tomar medidas concretas, né? Na realidade, aí podemos fazer uma crítica ao poder público na realidade. O poder público ele é muito mais moroso do que as instituições privadas para tomadas de decisões. No mesmo momento que, por exemplo, entrou as instituições de ensino, vamos falar das instituições de ensino privadas, sim, né? Já modificaram o seu sistema de aula, de presencial para o remoto, né? O Poder Judiciário, né? Falando do nosso Poder Judiciário, ele já poderia ter começado também a pensar em situações e modificar os seus ritos internos para dar certa celeridade. Nosso processo penal, aí, essa questão do prazo aí, dos 2 prazos para recurso, eu não conhecia, não sabia mesmo. Fiquei sabendo agora. Tá? Fiquei sabendo agora. Porque nunca precisou, graças a Deus. Graças a Deus eu não vou precisar. Tá? É um absurdo. Tá? E aí eu vou fazer uma crítica. Tá? Não gosto muito de me envolver em questões políticas, porque política e futebol a gente não deve discutir, a gente deve apenas ouvir. Tá? Mas a prisão em 2ª instância, tá? Já tinham decisões do passado, que já, entre aspas, o Tribunal STF já tinha consolidado o seu posicionamento, isso é em decorrência de um determinado político, voltou-se novamente a discutir essa situação. E é isso que também nos dá uma insegurança no nosso trabalho do dia a dia. Hoje eu entendo, vamos lá, prisão na 2ª instância, cabível para todo mundo. Show de bola. Hoje já não é mais assim. Como é que eu vou fazer uma defesa coerente para o meu cliente? Eu terminei agora uma defesa de um banco, contra um banco, né? Eu fiz a contestação, né? Que documentos essenciais, obviamente, eu aleguei uma preliminar de inépcia da inicial por falta de documentos, eu não conseguia fazer uma defesa. Eu tinha que fazer uma defesa genérica. E remédio genérico é mais barato, né? Mas também não tem, às vezes, a mesma eficácia. Perfeito. Né? Dentro do Poder Judiciário não existe. Como é que eu vou defender alguém se o que o meu cliente está sendo, eu vou usar o termo da área penal, acusado, eu não tenho substâncias para poder defendê-lo, para dizer se aquilo realmente é verdade ou não é verdade. Né? É muito complicado. Aí a gente fica naquela corda bamba. E uma coisa eu concordo com você, Caio, a grande maioria da população, não vou dizer a totalidade, mas quase 75%, entende que o advogado criminalista, né? Desculpa o termo que eu vou usar. Sim. Não é o meu pensamento, mas é o que a maioria das pessoas pensa e que você já sabe o que eu vou dizer. Sim. Tá? É bandido também.
Mas não é. Não é. Ele é um profissional que está ali para defender uma determinada pessoa que, por um determinado momento, cometeu um ato impensado ou pensado, aí depois é no julgamento que vai se determinar, que merece a sua defesa em todas as instâncias, em todos os momentos. Ele não pode ser simplesmente cometer um crime, for preso e ser jogado no que é jogado no nosso sistema penitenciário. Ele precisa ter alguém competente, que estudou, que sabe da nossa legislação para fazer essa defesa. Perfeito. E isso é o nosso advogado criminalista, é o nosso advogado civilista, é o nosso advogado tributarista, é o nosso advogado da área previdenciária, das diversas áreas do nosso querido direito. Tá? E nós temos que trabalhar nesse sentido. Essa questão do médico mesmo, como você estava falando, eu tenho 2 amigos meus aqui que são médicos aqui em Natal, né? Um deles, inclusive, estava com Covid-19, né? Adquiriu decorrência do trabalho dele na emergência do hospital, tá? Ele falou, André, tem dias que eu sei o que eu ponho no relatório, no prontuário médico, eu sei. Mas se eu for pegar, fazer 100% todos os apontamentos, eu não vou conseguir atender as pessoas. São muitos casos. São muitos casos. Tá? Então, o médico tem que ser levado em consideração essa situação. Né? Ele deixou de relatar um caso. Pô, o cara vai ser enquadrado em 269, como você falou? Que poupe. Absurdo. Né? Aí a gente tem que partir para a questão da razoabilidade e do momento que nós estamos vivendo, dentro da unidade de saúde. Né? Não, bacana. 2 pontos importantes você abordou aí. Primeiro é a insegurança jurídica, né? Não é nosso tema, prisão em primeira instância, enfim, eu particularmente sou contrário, mas não é isso não. Eu acho que tem que ter uma segurança jurídica. Eu, quando começo o processo, tenho que saber. Eu posso ser preso em segunda instância ou não. Não pode, independente de lado A e lado B, como direito é política, Davi falou aí, nós somos seres políticos, independente desse maniqueísmo A, B, sim ou não, o que eu não posso é ter segurança jurídica, de saber que fulano vai julgar de um jeito, Beltrano vai ficar de outro, porque aquela história, né? Aos meus amigos as brechas da lei, aos meus inimigos o rigor da lei. A lei é uma só. Né? Dom Pedro não existe mais. E isso ocorre por quê? Porque a lei é vaga. Eu falo em prender por ordem pública. Pô. Que diabo é ordem pública? O que é ordem pública para mim pode não ser para você, vai depender de quem eu vou julgar. É por isso que existe corrupção no judiciário, em qualquer outro órgão. Porque é uma corrupção... Porque eu falo ordem pública... Há quem entenda que ordem pública é possibilidade de reiteração, há quem entenda que ordem pública é clamor social, que é gravidade concreta do fato. Né? Então, eu acho que tem que ter regra para ter segurança jurídica. A gente sempre diz, eu estou até afastado da advocacia, estou do outro lado hoje, mas enquanto advogado, sabe qual era o momento mais tenso de um processo penal? Eu sempre perguntava isso em sala, a sentença não, é a distribuição. Porque quando o processo é distribuído, eu já sei qual é o pensamento, que às vezes é diametralmente oposto ao do outro. E a insegurança jurídica é péssimo. Eu não posso dizer para o cliente, se caísse no outro juiz, você estava bem. Esse aí você está arrombado. O direito, apesar de ser discutível, ele é um só, pô. Onde tem o mesmo fato, eu tenho que aprender o mesmo, eu tenho que aplicar o mesmo direito. Né? E outro ponto que você citou, que eu havia começado a falar tratando sobre isso, foi justamente do preconceito do advogado que nós. Eu senti isso durante muito tempo, André. Eu sempre tive um discurso, vou até fazer outro desabafo aqui, eu sempre respondi, não. Eu brincava, né? Eu não solto o bandido, quem solta o bandido é o juiz. Né? Aí o juiz não é brincava, não. Quem solta é o carcereiro que tem a chave. Eu cansei de dizer que eu advogo que quem solta é o juiz, que eu advogo que bandido é isso e aquilo. Acabou, quem é bandido? Né? E digo mais, para você ser um advogado criminalista e qualquer outro, mas sobretudo o criminal que está dizendo hoje, você tem que ser a pessoa mais correta do mundo. Como é que você vai defender o erro de alguém se você erra também? Então, particularmente, os advogados que eu convivo, que eu conheço, são exemplos de probidade. São pessoas que andam na linha. Porque se fazem um risco fora da curva, a carreira acaba. Né? Então, tem que acabar de demonizar. Eu defender o indivíduo não quer dizer que eu compactuo com as atitudes dele. Isso é uma frase muito importante. Como eu disse no início, advogados bons podem defender pessoas não tão boas assim. Conheço muitos juízes, tenho vários amigos do judiciário, que eu respeito demais,
Acho muito difícil você ser juiz, ser desembargador, você julgar vidas humanas, né? É muito difícil, tem uma frase clássica aí que todo mundo fala, né? Conheça todas as regras, saiba todos os fatores, mas na hora de julgar uma alma humana, seja somente uma alma humana. Isso é muito difícil. Você julgar alguém, você definir a sorte ou não tão sorte assim da vida de alguém. Então, dentro dessa perspectiva, o judiciário não pode ter essa insegurança. Teve um juiz, grande amigo, não sei o nome, que ele falou, velho, eu adoro que dentro de um processo eu tenho um advogado excelente e um promotor retado, como a gente fala aqui. Porque eu tenho certeza que eu vou decidir da melhor forma possível, que ninguém vai me ludibriar, ou que a defesa não vai ser escassa nem insuficiente. Né? Então a gente vive hoje essa insegurança jurídica potencializada pelo coronavírus, que realmente eu não sei o dia de amanhã. Para a advocacia criminal, para a justiça criminal como um todo, que é nosso local de fala aqui hoje. Acho que é dentro desse... Valeu, Marcelo. Manda um abraço para a grande Dirley, o grande mestre. Tá gostoso. Se a gente pudesse, a gente iria para mais uma hora no mínimo aí. Temos aquelas nossas aulas de quase 2 horas brincando numa boa. Mas o Instagram nos proíbe, né? Nos dá uma limitação. Claro. Pelo menos a gente tem essa segurança dentro do Instagram. do tempo certinho, né? Eu queria que você começasse a falar assim, um pouco, né? Das suas considerações finais sobre essa nossa situação que nós estamos vivendo, né, para depois poder fazer o nosso encerramento desse bate-papo. Já deixando em aberto, né? Tem quanto tempo aí só para momentos aí na frente, no futuro, aí no mês de setembro, que a nossa agenda aí, graças a Deus, nossa agenda aí do programa Causa Justa está repleta, está cheia de assuntos interessantes, tanto na área do direito como na área da educação, né? Para que a gente possamos aí desenvolver um bom trabalho de transformação, de conhecimento, de ultrapassar os limites do nosso dia a dia. Fala, bacana, meu amigo. Bacana. Para concluir, né, gente, infelizmente, o princípio da razoável duração da live, também aplicada no Instagram. Queria primeiro agradecer o convite, Andrei. Sabe que você é um cara que mora no meu coração. Você foi... Obrigado. Compartilhamos muitos momentos aí na carreira docente. Você como meu chefe, sempre muito atencioso, muito competente. Só não ter os exemplos em sala de aula. Você viu que eu me comportei hoje. Estavam pedindo exemplos aqui. Agradecer a participação de todas as pessoas que eu amo estão nessa live. Thaís Carvalho, amo você. Tá um charme com essa barba branca. Mentira. A opinião de amiga não vale não. Janine, meu anjo, Thaís, familiares, todo mundo. Eu acho que o povo veio ver. Palma, um beijo grande, Dirley, todo mundo aí, obrigado. Pra gente é muito bacana, gratificante ter esse bate-papo aqui, mesmo que curto, mesmo que, enfim, falamos de várias coisas ao mesmo tempo, live caiu, é isso mesmo. Quem sabe faz ao vivo, grandes alunos aí, Ramon, Nando, todo mundo, Davi. Só para concluir, vivenciamos momentos de exceção, né? Devemos continuar nos cuidando, enfim, cada um cuida dos seus, cuida da sua família. Do ponto de vista jurídico, a insegurança jurídica ela existe, né? A gente não sabe quando é que vai voltar os atos processuais, se meu prazo está correndo, se meu prazo não está correndo, mas a gente não pode esquecer que enquanto a gente está em nossas casas, né, com o nosso bem jurídico liberdade cerceado ou limitado, né, que é um bem jurídico muito importante, existem pessoas que estão presas, que estão encarceradas, que estão lá há 4 meses, muitas delas isoladas por causa do coronavírus, sem ter audiência de custódia praticamente, sem ter audiência de instrução, sem dar andamento a um processo, sem ter um julgamento plenário do tribunal do júri. Né? Isso é grave. São 120 dias, como eu falei no início. Eu não falo mais em direito à liberdade, direito à vida. É vida. Eu não falo mais em direito à liberdade, eu falo em vida. Porque o tempo no cárcere ele é diferente. Né? Já dizia Goffman lá, as instituições totais, elas têm um mundo particular, seja, entre aspas, o manicômio judiciário, seja o sistema carcerário. Então a gente tem que pensar, como eu falei, enquanto seres humanos. Tanto juízes, promotores, ao julgarmos um fato, temos que ser apenas mais uma alma humana. Queria me despedir, mandar um beijo grande ao orgulho da mãe. Mãe, você me mata de vergonha, cheio de barba branca. Ave Maria. Me despedir de todos, um grande beijo. Muito obrigado aí pela tua participação, pela aceite desse convite. Outro convite já está chegando. Já me deu o sinal aqui de 30 segundos. Tá? Aí depois a gente conversa um pouco mais. O nosso programa aí de Causa Justa é nesse sentido, de divulgar, de debater assuntos de direito nas quintas-feiras.
Semana que vem nós vamos falar com o professor Pedro Mello a respeito de prisão relacionados a crimes tributários, crimes fiscais. Adoro e com o tempo, Ricardo estarei aqui. Maurício, no dia 4 de setembro, Direitos Fundamentais